Pela primeira vez na história, o Brasil ganhou um Oscar. Mas será que é um grande mérito ser premiado por uma academia que deu 13 indicações a Emília Pérez? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Fingarme, escrito por Presto, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Um filme brasileiro finalmente levou um Oscar. Pois é, com o título Ainda Estou Aqui, o filme que aborda a ditadura militar no Brasil venceu na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2025. Uma conquista para o cinema nacional? Talvez, mas será que no cenário atual temos mesmo algum motivo para comemorar? A grande verdade é que o Oscar já deixou de ser uma premiação séria há muito tempo. A estatueta dourada, que já coroou filmes que realmente marcaram a história do cinema, hoje se tornou um troféu de militância. Se não pagar pedágio para a agenda woke, esquece, pois não terá autorização para ser um vencedor do prêmio. Pode ser o filme mais inovador da década. Se não trouxer a cartilha progressista, não entra no radar da academia. E é exatamente aí que mora o problema com Ainda Estou Aqui. O filme, que retrata a repressão da ditadura militar brasileira, foi exaltado pela imprensa como uma produção necessária e um lembrete importante sobre os tempos sombrios. Agora vamos fazer um exercício rápido. Troque ditadura militar por ditadura do STF e tente imaginar a CNN Brasil ou a Globo News elogiando um filme que criticasse o regime dos ministros da corte e seu principal rosto autoritário, Alexandre de Moraes. Difícil, né? Pois é, porque no fundo, esse pessoal não está nem um pouco interessado em liberdade ou democracia, muito menos em direitos humanos. O que eles querem é um monopólio da narrativa, em que apenas a esquerda pode apontar dedos para ditaduras, desde que sejam aquelas que já caíram há décadas e que eles não gostam. É importante dizer que a qualidade técnica do filme é inegável, ainda mais se comparado ao padrão nacional que vemos em outros filmes. Porém, o problema não está somente na ideologia esquerdista, que é a lente pela qual todos os envolvidos nessa produção veem o mundo, o que por consequência contamina essa produção. O problema reside principalmente na Academia do Oscar, que ao premiar e elevar filmes tão ridículos como Emília Pérez ao patamar de grandes obras do cinema, acaba reduzindo o mérito dos demais filmes que estão concorrendo. É como se a seleção brasileira de futebol fosse eleita o melhor time de futebol, concorrendo com o time da 8ª série do colégio do seu bairro ou com o time da sua empresa. O nível de importância que deram a esse chorume chamado Emília Pérez, entre outros excrementos defecados pela esquerda artística, nada mais faz do que reduzir ou mesmo extinguir o mérito de outros filmes. Não significa também que Ainda Estou Aqui seja uma obra-prima do cinema, e que não havia outros filmes internacionais tão bons quanto, ou até melhores que o brasileiro. Mas o que estamos dizendo é que não dá para sentir muito mérito em ser premiado por pessoas que foram capazes de dar mais indicações a Emília Pérez do que ao Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E esse foi o contexto geral do Oscar de 2025, especialmente na categoria de filmes estrangeiros. Enquanto Ainda Estou Aqui e Emília Pérez eram ovacionados, filmes que traziam visões divergentes eram solenemente ignorados. A esquerda parece Midas invertido. Tudo que toca vira fezes. Seja em concursos de Miss Universo, Oscar, games, grandes clássicos como Star Wars e até mesmo Senhor dos Anéis. Não se trata de mimimi ou algum tipo de preconceito, mas tão somente do bom senso em não aceitar que reescrevam e ressignifiquem nossas histórias favoritas. Queremos uma Branca de Neve que é salva pelo príncipe, que é encontrada por anões e que é feminina e frágil. Se eles querem tanto uma princesa machona e uma turminha da diversidade no lugar dos anões, então criem uma nova história e tentem vendê-la como algo novo, ao invés de surfar no sucesso da princesa frágil e delicada que é salva por um homem. Mas tudo isso tem método, pois o que eles querem é reescrever não só a história, mas mudar o imaginário das crianças e adolescentes, impondo à força a cartilha woke e criando novos militantes que irão retroalimentar esse sistema podre. Os pais que não prestam atenção no que seus filhos estão consumindo terão que arcar com os custos emocionais e financeiros de ter um adulto idiotizado e militante para sustentar. Curiosamente, Ainda Estou Aqui foi ovacionado nos Estados Unidos, país que se autoproclama o bastião da liberdade, mas que há tempo se tornou um dos grandes propagadores do politicamente correto, devido a uma poderosa onda de wokeismo que contaminou toda a indústria. Hollywood se tornou refém do progressismo e hoje qualquer filme que siga a cartilha lacradora tem lugar garantido na premiação. Não importa a qualidade, a direção, o roteiro ou a inovação artística. Se abraçar a ideologia certa, pode preparar o discurso de agradecimento.
quando as instituições são controladas por militantes e comunistas, não dá para esperar nada diferente, e o êxito dos marxistas foi o de se infiltrar nas mais importantes instituições americanas para destruí-las por dentro. Mas voltemos ao Brasil. Se há um país que entende bem de hipocrisia, é o nosso. O mesmo establishment que chora ao relembrar dos abusos da ditadura militar, hoje fecha os olhos para os desmandos do judiciário, que prende idosas e pais de família por estarem numa manifestação. Tirando os outros casos absurdos, como o fato de um ex-deputado brasileiro ter perdido seu mandato e acabar sendo preso por fazer críticas ácidas a um ministro pra lá de autoritário que já queimou a Constituição e vive ignorando o devido processo legal. Hoje, temos um STF que governa sem ser eleito, ministros que mandam prender jornalistas e empresários por expressarem opiniões e uma censura descarada contra qualquer um que não reze na cartilha do regime. Só tem voz aqueles que fazem parte do grupo que estão no poder. Se você é de esquerda, pode chamar todo mundo de fascista e de nomes piores, e até humilhar alguém publicamente ou agredi-lo. Onde estão os grandes cineastas para denunciar essa nova ditadura que pisa na Constituição diariamente e viola direitos humanos básicos? Onde estão os roteiristas corajosos para contar a história do Brasil de 2025, em que uma canetada pode silenciar qualquer um? A resposta é simples: não existem. E se existirem, jamais terão espaço em um Oscar dominado pelo progressismo. O mais curioso é perceber que a esquerda, que tanto prega diversidade e pluralidade da boca para fora, é exatamente quem mais trabalha para silenciar vozes divergentes. Por isso, precisam destruir as redes sociais e os jornalistas independentes. Enquanto exaltam filmes sobre a ditadura de 1964, ignoram solenemente a ditadura da toga que nos assombra nos dias de hoje. A questão nunca foi defender a democracia ou o Estado de Direito. A questão sempre foi controlar a narrativa e alienar o povo. Até porque essa mesma turminha vive defendendo criminosos confessos, bandidos e estupradores e só se lembram de defender direitos humanos quando se trata desse tipo de gente criminosa. E o que dizer da economia e da cultura? A indústria cinematográfica, que deveria ser um mercado livre de ideias, se tornou um cartel ideológico financiado por governos e fundos progressistas. No Brasil, filmes como Ainda Estou Aqui recebem incentivos públicos milionários, enquanto cineastas independentes que ousam questionar o establishment são deixados à míngua. Se você quiser fazer um filme exaltando o tirano criminoso Che Guevara ou expondo os crimes cometidos no período militar, parabéns, portas abertas, financiamento garantido. Mas tente produzir algo que critique a hipocrisia da esquerda ou a tirania do STF e veja como sua carreira acaba antes mesmo de começar. A grande ironia disso tudo é que em um mercado verdadeiramente livre, filmes como Ainda Estou Aqui competiriam de igual para igual com produções de todos os espectros ideológicos. Mas no cenário atual, a regra é clara: ou você segue a cartilha ou está fora do jogo. E é por isso que um Oscar para o Brasil hoje não tem o mesmo gosto de vitória. Muito pelo contrário, nos traz decepção, porque não é um reconhecimento do talento do cinema nacional, mas sim a coroação de mais um produto feito sob medida para agradar a agenda woke. A verdade é que estamos vivendo tempos sombrios, não os da ditadura de 1964, mas sim os da ditadura do presente, que é pior e mais opressiva, aquela que não se pode criticar sem correr o risco de ser censurado ou preso. E é por isso que, apesar da conquista brasileira no Oscar, é difícil sentir qualquer orgulho. Quando o jogo é completamente manipulado, a vitória deixa de ter valor. O preso político Clezão, que foi morto devido ao descaso sem ter direito ao devido processo legal e seu direito como humano foi ignorado, não está mais aqui. Mas várias mães e avós, pais e trabalhadores inocentes que hoje são presos políticos estão gritando: ainda estamos aqui. O problema é que suas vozes pouco importam para essa elite de hipócritas e socialistas corruptos e milionários. Para a esquerda, o que importa é o poder absoluto, e se for necessário transformar o Brasil numa nova Cuba, eles farão isso sem o menor pudor ou peso na consciência. As pessoas que precisarão ser presas e destruídas no caminho da tirania absoluta são só um detalhe. No final das contas, a indústria do cinema, assim como qualquer outro setor, deveria ser regida pelo livre mercado. Assim, ficaria livre de lobbies e de grupos de interesses ou interferência estatal. Mas hoje, o que temos é um cartel ideológico que define quais histórias podem ser contadas e quais devem ser enterradas. Um verdadeiro mercado de ideias premiaria um filme pela sua qualidade artística e não pelo seu alinhamento político. Mas enquanto a cultura woke continuar dominando Hollywood e o Brasil permanecer sob o jugo de uma nova ditadura fria e cruel, continuaremos a ver prêmios sendo entregues não pelo mérito, mas pela submissão à narrativa dominante. O Oscar de 2025 deixou um recado claro:
no jogo da militância, quem paga o pedágio certo leva o troféu. Até lá, as melhores obras ficarão esquecidas e serão desvalorizadas pela elite comunista que controla essa indústria. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!